Fala, guerreiros, tudo bem? Aqui é o professor João Bosco. Eu tô aqui na Shotfair Brasil, diretamente dos estúdios da Invictus, com essa fera aqui, ó, Luciano Lara, do Beabá do Tiro, e nós vamos falar aqui sobre um tema que é de interesse de todo mundo, legítima defesa armada, e esse cara aqui sabe tudo sobre o assunto. Fala, meu irmão, tudo tranquilo? Tranquilo, prazer estar aqui com vocês. Eu sou Luciano Lara, sou promotor de justiça há 18 anos. Eu atuo numa vara dedicada ao Tribunal do Júri, aos crimes dolosos contra a vida. Eu tenho 414 plenários do Tribunal do Júri realizados, julgamentos de crimes dolosos contra a vida e, invariavelmente, o assunto legítima defesa vem a julgamento, seja como tese de defesa, seja como argumentação das ações praticadas. E quando a gente fala de legítima defesa armada, meu irmão, nós precisamos lembrar que isso pode acontecer não só com a arma de fogo, mas também por meio de emprego de outras armas. Mas nós precisamos focar, já que estamos nesse movimento de trazer novamente a liberdade e a condição do cidadão de estar portando uma arma de fogo, mostrar os limites e até onde a gente pode agir legitimamente com o emprego da arma de fogo. Com certeza. E o interessante é que nessa área sua, como na verdade em todas as áreas que envolvem a arma de fogo, tem muito mito, né? Tem muitas coisas que as pessoas falam, que acreditam como verdade, porque vem da cabeça delas. Por exemplo, se o meu agressor está com uma faca, eu não posso me defender com uma arma de fogo, porque senão eu vou cair no excesso. Como é que é isso aí, Luciano? Verdade, o que a gente precisa entender, meu irmão, é que havendo ameaça, enquanto houver essa ameaça, você está legitimado a agir, tá? Essa ameaça pode ser com o emprego de uma arma branca, pode ser com o emprego de um pau, de um porrete, ou mesmo com as mãos, tá? Se nós pensarmos na superioridade numérica, sim, mesmo desarmada, vários agressores, na superioridade física, tá? Um agressor mais forte, mais preparado e mais. Nós não temos como saber se aquela pessoa é um artista marcial, nós não temos como saber se aquela pessoa tem condição de, com as próprias mãos apenas, promover um grave dano, tá? Não só te matar, mas também te lesionar, e com isso você já está legitimado a estar se defendendo empregando a arma de fogo. E muito importante se entender que o emprego da arma de fogo ele se dá não só com o acionamento do gatilho e com o disparo. Por vezes a condição de se deixar de escalonar uma situação, controlar essa situação com o emprego da arma de fogo, só ostensivamente mostrada. Todas as forças de segurança, todos os dias se utilizam da arma ostensivamente empregada sem acionar o gatilho controlando a situação. Eu estou dizendo que é para o cidadão não atirar? Não é isso. Eu estou dizendo que pode haver a condição de controle de uma situação apenas com o emprego da arma de fogo sem efetuar o disparo. E isso é aquilo que derruba aquele mito do se sacou, eu tenho que atirar. Né? O pessoal vive falando isso, não, são os vários mitos que a gente tem, um deles não, se você sacou a arma, você tem que atirar. Então, não, se você não quer atirar, não saca, não existe isso. É justamente isso que você está comentando. Nós temos no livro, no Papa Alfa, a gente trabalha, um dos capítulos é exatamente o mito do sacu tem que atirar, porque as pessoas, por vezes, nessas crendices, acabam se envolvendo em situações e acabam deixando acontecer agravamento da situação quando não havia necessidade. O conhecimento, eu trabalho no livro 4 princípios do porte de arma. Mindset, um mindset de combate, o conhecimento, o treinamento e o julgamento. O que nos difere da bandidagem é exatamente o julgamento. Nós temos que saber as consequências dos nossos atos, nós temos que entender que a cada ação vai haver uma consequência e uma reação por óbvio, né? E inclusive podemos nos pautar em como agir e até que limite agir. Com certeza. E eu costumo dizer que nossos temas são muito correlatos, né? O que a gente fala, o que a gente trabalha tem muita relação um com o outro. E tem um mito que certamente já respondeu várias perguntas sobre ele, que é aquela história do se der mais de um tiro já é excesso, ou então se der mais de 2 tiros já é excesso. Já que o pessoal começa a falar assim, não, enumerar a quantidade de tiros a partir do pau é excesso. Como é que fica essa situação? A gente depende muito da balística de combate, a gente depende muito de conhecimento de balística terminal, exatamente para se incutir a informação de que você tem que agir até fazer cessar a agressão. E não tem como se medir isso milimetricamente, com régua ou na matemática. Não são 2, 10 disparos que vão dar a garantia de cessação da agressão. Você tem que agir enquanto houver risco de agressão ou aquela agressão estiver ocorrendo. A legítima defesa, ela é caracterizada pelo
Agressão injusta, atual ou iminente. Não só a agressão que está ocorrendo, mas aquela que está na iminência de ocorrer, ela lhe legitima a estar se defendendo, enquanto houver necessidade de defesa e enquanto você estiver agindo para se defender. Fica muito claro para estabelecer a separação entre a ação legítima e o excesso quando a gente verifica a cessação da agressão. Só que esse marco, a cessação da agressão, nem sempre é muito claro. Exatamente. A coisa fica meio nebulosa. As pessoas pensam assim, de um caso geral, deixam de analisar o caso específico. Ah, não, mas uma pessoa pararia nessa situação, mas outra pessoa não. Sim. E aí as pessoas ficam com esses mitos aí arraigados, isso acaba contaminando, e muitas vezes esse medo acaba custando a vida da pessoa. A pessoa fica com medo da consequência jurídica, deixa de atirar quando precisaria atirar, quando estaria embasado para atirar, e aí ela acaba morrendo, não tendo nem a chance de se defender. Porque acredita nesse medo de que não, eu não vou atirar aqui, porque senão eu vou pagar juridicamente lá na frente. O desconhecimento da legislação e o desconhecimento da balística, ele acaba nos gerando um complicador muito grande, que é, primeiro, a hesitação. Sim. Quem está numa necessidade de se defender, por vezes, precisa entender que ele tem que agir até fazer cessar a agressão para sobreviver. Ele precisa estar muito treinado, muito dentro do seu autoconhecimento. Eu separo o conhecimento, não só o autoconhecimento, saber até onde você pode ir, até onde você tem treinamento e efetivo conhecimento para a sua ação, mas também entender as consequências daquele seu ato. Quando a gente fala que não são 2, 3 ou 4 disparos, você precisa entender que enquanto houver agressão, você está legitimado a agir. E enquanto você estiver incutido na sua mente que você precisa estar se defendendo, não vai estar caracterizado o excesso, porque mesmo, e a crítica que se faz ao excesso por vezes é infundada, o excesso exculpante, a legítima defesa putativa, ela se dá exatamente porque você, estando numa situação de legítima defesa, você não entende a cessação da agressão e continua agindo como se legitimado estivesse a continuar se defendendo. Exatamente. É diferente do excesso doloso, quando você já vê que a agressão cessou, você não mais está atacado, você não está mais em risco de agressão e você parte para a agressão. Você inverte a ação, você deixa de se defender e passa a agredir. Você é o agressor. Esse é o excesso doloso, esse é o excesso que responsabiliza. No outro caso, quando você acredita que ainda está na situação de agredido e que você precisa se defender, esse é o excesso exculpante. Esse é o excesso que justifica você ter continuado a agir e não vai gerar responsabilização. O agressor veio para cima de mim, eu consegui fazer cessar a agressão e derrubá-lo ao solo, só que ele cai com a arma na mão. E aí eu não vejo que ele ainda, que ele já está incapacitado porque ele está com a arma na mão e me vejo em risco. Porque ele pode recobrar a consciência, exatamente, ele pode voltar a agir porque a diferença de pressão por estar ao solo faz com que ele recobre a consciência. Exatamente. E eu continuo a disparar. Está havendo excesso porque eu estou disparando contra a pessoa ao solo? Não. Eu estou acreditando que aquela arma na mão continua sendo risco à minha integridade física. Sim. E mais que isso, a arma na mão pode ser levada e disparada para qualquer direção em meio segundo. Exatamente. O risco que eu corro faz com que eu esteja legitimado a continuar atirando sem estar em excesso. Um caso que tomou muita repercussão, que eu me lembro disso aí, foi aquele caso do marido da Ana Hickman, né, que o promotor queria colocar ele no excesso porque ele efetuou mais tiros, mas não se lembra de que ele não é um operador de segurança pública, não é uma pessoa treinada, estava numa situação de intensa emoção. E que tomou a arma do agressor. Exatamente. A agressão era tamanha que ele precisou tomar e agir naquele momento para legitimamente se defender. E é importante que a gente faça esse destaque. As pessoas às vezes se preocupam, mas a arma X, a arma tem que estar com o dono, a arma tem que estar com aquela pessoa com quem está registrada o armamento. É importante que toda a família tenha conhecimento, é importante que todas as pessoas da residência que possam ter acesso ao armamento tenham conhecimento e treinamento, porque pode acontecer do operador, do dono do equipamento, já ter sido rendido, fora de combate. Já está fora de combate. Sim. E quem que vai poder atuar naquele momento se ninguém mais souber utilizar o equipamento que está disponível? Poderia ser utilizado e poderia salvar a vida, inclusive da pessoa que já está rendida ou que está subjugada naquele momento. Tá? Isso é fundamental. Com certeza. E uma coisa que é
importante a gente comentar, até nesse contexto, é a gente explicar o que é a legítima defesa, que você já explicou, e a diferença dela para a defesa pessoal. Porque são dois conceitos que, às vezes, pelos dois conceitos terem defesa, as pessoas colocam no mesmo balaio, e não são. Não são. Defesa pessoal é qualquer ato, qualquer medida que você tome defensiva para antecipar qualquer tipo de situação. É defesa pessoal você ter um treinamento de arte marcial, é defesa pessoal você estar com equipamento de segurança, que pode ser ele um spray, pode ser ele um canivete, uma lâmina, qualquer equipamento que você utilize de defesa. Medidas defensivas são defesa pessoal. Cuidado ao se deslocar com um veículo, cuidado com não expor bens. Tá? Tudo isso você está agindo em defesa pessoal. Legítima defesa é o momento em que, iniciada a agressão ou na iminência da agressão, você está legitimado a agir em reação àquela agressão injusta que está sendo praticada contra você. Exatamente. E uma coisa importante também é entender. Tá, aconteceu um fato, eu tive que responder, eu tive que me defender, empregando uma arma de fogo e tudo. E aí? Mais uma vez temos os mitos. Aí você vai sair, vai vazar do lugar para sair do flagrante? Como é que fica essa situação? Ou não, você vai ficar lá, vai prestar socorro? Como é que fica essa situação do pós-reação? O pós-reação, a legítima defesa depende. Eu costumo lembrar sempre que depende. Depende da circunstância, depende de onde você está, depende dos demais envolvidos. Vamos colocar rapidamente a seguinte situação. Você precisou agir em legítima defesa na sua residência e você conseguiu incapacitar ali o agressor. Você vai sair do local deixando sua esposa, seus filhos, seus pais? Você agiu em legítima defesa, você conseguiu incapacitar o agressor e você veio a ser atingido. Você tem os equipamentos para você fazer o seu APH, você tem o seu treinamento de APH, você consegue num disparo fazer a aplicação do tourniquet, a autoaplicação do tourniquet, você vai ficar aguardando, esperando o atendimento ou você vai se deslocar para buscar socorro? Você teve um terceiro atingido, um bystander, um inocente, você vai prestar socorro àquela pessoa, você vai buscar socorro imediato para aquela pessoa ou não? Você está numa área conflagrada. Exatamente. Você derrubou o agressor, você conseguiu fazer a incapacitação desse agressor e você vai ficar esperando os outros co-quadrilheiros, os outros bandidos, para virem buscar. Você está numa situação, aí colocando a questão da balística de local, você está num local em que se você sair do local, você pode ter o risco de ter uma contaminação pesada na cena do crime, inclusive de retirarem a arma. Aquele agressor armado que você conseguiu combater, ele vai ter aquela arma subtraída e pode contaminar uma apuração de você dizer, eu agi em legítima defesa porque eu estava sendo agredido. E quando chega a perícia, fala, peraí, mas ele não tinha arma. Cadê a arma? Né? Nenhum disparo lhe atingiu e você vai ter uma situação ali de contaminação de cena que vai implicar na apuração daquele fato. Exatamente. Tudo isso tem que ser levado em consideração. A primeira preocupação é sobreviva. A segunda é trate os seus parentes, os seus entes queridos e você com relação a disparos. E o pessoal precisa entender que uma situação de combate é troca de tiros. Uma situação de combate é agressão trocada. Então uma lesão que você tenha sofrido pode demandar você ter que ter um atendimento imediato. Mas o principal, a lenda do fuja do flagrante por 72 horas. Essa é a pior de todas as ideias que são passadas para o pessoal. Ligue sim para o seu advogado, tenha sim assistência jurídica para quando você for se apresentar, mas se for o caso de você não ficar na cena e você poder se locomover e não ser para um atendimento médico, vá à delegacia e se apresente. Quem se apresenta não está em estado de flagrância. Eu estou em flagrante, vou ser encontrado e posso vir a ser preso em flagrante em razão daquela situação. Não é porque você agiu em legítima defesa que não vai haver apuração, investigação e responsabilização. Então, você tenha a tranquilidade de ser recebido ali e mais, coldreie o seu equipamento se já tiver segura a situação. Tome a cautela de você ligar no 90 e se identificar, olha, sou eu agi em legítima defesa e estou armado, tá? Isso aí faz com que você tenha uma tranquilidade que o atendimento que vai ser feito não gere uma confusão.
Porque o atendimento do 190 vai ser, houve uma situação de disparos de arma de fogo, há uma pessoa armada disparando. Você pode ser confundido com o agressor. E você que se defendeu no fogo amigo pode ver assim colhido aí por uma situação inusitada que nós queremos evitar. Com certeza. E mais um dos vários mitos, né? Que, gente, é muito mito que tem tudo que envolve arma de fogo, né? Tem toda a mística de arma de fogo, mas um mito de que um crime maior anula um crime menor. Por exemplo, a pessoa tem uma arma ilegal, tem um porte ilegal de arma de fogo, só que numa situação de legítima defesa ela emprega aquela arma. E aí, essa legítima defesa anula o crime dele de porte ilegal de arma de fogo? Como é que fica essa situação? É importante que a gente coloque que a utilização dos meios necessários faz com que qualquer meio utilizado seja válido para você se defender e para que você venha sobreviver. Naquele momento, naquele corte epistemológico que a gente faz do momento da agressão e você precisando agir, tanto faz a cor do craft, tanto faz a arma utilizada, desde que você age em legítima defesa, não é isso que vai atrapalhar a análise da legítima defesa. Exatamente. Porque se aplica o princípio da consunção, efetivamente o crime maior que seria o disparo de arma de fogo ou efetivamente a lesão ou morte causada pelo emprego da arma de fogo, seria sendo maior, o crime meio vai ser abarcado. Esse crime do porte ilegal da arma de fogo, para aquele momento, é irrelevante. Mas tem que se considerar que esse porte de arma de fogo ilegal, se protrair no tempo, o período que você portou ilegalmente para a utilização na legítima defesa, ele não está abarcado. Exatamente. Tá? A pessoa vai responder, eventualmente, por esse porte ilegal de arma de fogo que ele portou anteriormente, não no momento da legítima. A resposta dela não vai ser, não vai ter essa preocupação, porque inclusive pode acontecer, como nesse caso, a arma ilegal sendo utilizada contra mim, eu consegui tomar aquela arma e usar aquela arma, em tese eu estou no porte ilegal de arma. Sim. Tá? Mas eu utilizei aquilo, foi meio necessário. Então, para a legítima defesa, isso é irrelevante, não é essa a preocupação. Como também não deve ser para o parente, para o ente querido que está próximo, exatamente aquela arma. Qualquer um pode utilizar da arma, não só o proprietário, para o momento da legítima defesa. O que precisa ficar claro é: legítima defesa é sobreviver. Eu estou numa situação em que eu estou sendo atacado e preciso usar os meios para a sobrevivência. E aí, para a gente encerrar e colocar aqui a cereja do bolo, que é mais discutido com relação a isso, e a gente está trabalhando no Legítima Defesa Armada especificamente, o nosso novo livro. Legítima defesa é só quando eu estou sendo atacado, quando a integridade física ou a minha vida está sendo ameaçada, e a gente precisa lembrar que o artigo 25, que fala no Código Penal da legítima defesa, não faz distinção com relação aos direitos. Eu posso defender os meus direitos patrimoniais, eu posso defender os meus direitos outros que não só a integridade física e a vida. As pessoas por vezes confundem. Né? Eu posso defender o meu patrimônio, eu posso defender a minha propriedade legitimamente armado? Pode. E eu dou um exemplo. Um furto de uma bicicleta pode ser defendido com o emprego da arma de fogo? Lógico que pode. Eu apresentando a arma de fogo e eu conseguindo dissuadir aquele furto, eu não preciso efetuar nenhum disparo, eu me utilizei de uma legítima defesa armada proporcionalmente dentro do estritamente necessário para impedir que aquele meu bem fosse subtraído. Quem fala que não pode, não tem ideia do que é a legítima defesa e do alcance da legítima defesa. Exatamente. Eu sei o quanto me é caro meus bens, e meus bens materiais, minha integridade física, da minha família, a minha vida, aí incluídas. Então, não só a vida e a integridade física podem ser defendidas pela legítima defesa armada. O que tem que ser cuidado é a utilização dos meios necessários proporcionalmente, né, dentro da necessidade, dentro da efetividade daquela ação. Não, sensacional, meu irmão. Que honra, cara, que aula. Muito obrigado. Espero que o pessoal tenha gostado, os guerreiros ainda invictos. Acompanhem o trabalho do Luciano Lara no Beabá do Tiro, no Instagram, no YouTube. Cara, é uma enciclopédia de conhecimento jurídico e é fundamental para qualquer pessoa que porte uma arma, que tenha uma interface com a arma de fogo, ter conhecimento na área do Luciano. Meu irmão, muito obrigado. Que Deus te abençoe, cara. E nós vamos aí continuando na Shotfair aí, vindo todo o conteúdo que tem aqui, pessoal. Então aí. Obrigado, guerreiros. Valeu. Grande abraço, guerreiros. Obrigado.